Maslow, ele traz uma reflexão sobre as nossas necessidades baseadas nas nossas motivações. Esse é o ponto. O que me move pode ser um indício de qual é a minha necessidade não atendida. Necessidade fisiológica, por exemplo, né? São aquelas, então, aquilo que fala do meu corpo, né? Garantir a minha sobrevivência, também fala ter qualidade de ar, né? Respirar. Então, veja, se eu não sei respirar, gente, se eu tenho uma respiração que não atende a minha necessidade lá de base, como é que eu posso escalar? Então, um ponto é, respirar é uma necessidade básica e nós estamos perdendo, primeiro, a qualidade do nosso ar, segundo, a qualidade do nosso respirar. E aí entra a questão, inclusive, da meditação, que nos ajuda a aprender. Por que muitas pessoas fogem da meditação? Elas fogem desse contato com o agora, desse contato com as sensações do corpo, porque a mente, ela tá tão ativada, ela manda no pedaço. E aí a gente tem dificuldade de, inclusive, respirar. E aí nós entramos no segundo nível, que é o nível da necessidade de segurança e proteção. Esse nível, para quem é constelador, sabe muito bem que entra aqui fortemente o princípio da hierarquia. Por quê? Porque esse nível fala da necessidade do ser humano de ter controle e ordem para sobreviver, né? Ele está relacionado ao fato de que, olha, existem leis, e essas leis, elas vão ser respeitadas, existem limites, e esses limites vão ser respeitados, existem fronteiras, e essas fronteiras vão ser respeitadas, e isso me traz a sensação de segurança. Então, é natural que quando nós estamos vivendo em uma sociedade, em um sistema, em uma família, onde não existe ordem e limite, ou seja, não existe hierarquia, eu estou fora do meu lugar, como é que eu posso escalar? Eu tô presa lá no segundo nível, né? Porque eu não me sinto segura. Às vezes pode existir um trauma aqui nesse segundo nível, que é importante a gente fazer o cliente tomar consciência, reconhecer. Aí nós entramos na necessidade social. Então, quando nós entramos nessas necessidades sociais, o que nós estamos falando? Nós estamos falando desse lugar onde a gente busca afeto, onde a gente busca reconhecimento, onde a gente supre as nossas necessidades afetivas, né, de carência, enfim. E aqui entra esse lugar onde, se eu tenho as minhas necessidades básicas, fisiológicas, garantidas, se eu me sinto segura com relação a mim mesmo e ao outro, eu posso ir para o mundo, né? E aí eu vou para os grupos, eu vou para os trabalhos voluntários, eu vou para a igreja. Então você percebe que muitas vezes a pessoa que se isola dentro de casa, que ela não tem atividades sociais, que ela não faz nada em grupo, provavelmente ela está presa nas inferiores. É alguma questão lá embaixo. E aí a gente olha para essa pessoa e diz assim, ela tem problema com relacionamento, com afeto. Será? Às vezes ela não tem esse terceiro nível porque a causa raiz ela está muito mais na base, né? Por isso que é importante a gente reconhecer o que está motivando a pessoa. Qual é o motivo pelo qual eu não me sinto bem em grupos? E aí nós vamos para o quarto nível, que é o nível da estima, que é a necessidade do ser humano se sentir respeitado. E aí, após os 3 primeiros níveis estarem supridos, né, necessidade básica fisiológica, necessidade de segurança, necessidade aí de sociais, e aí eu vou para o estima, né? É a questão do autorreconhecimento. Primeiro, eu me reconheço como uma pessoa de valor, eu me amo, e aí eu tenho vontade de ir para o mais. Começa primeiro com o autorreconhecimento, que entra nessa questão da independência, da autoestima, da autoconfiança. Para Maslow, esses 4 primeiros níveis que, em tese, são os responsáveis pela baixa autoestima e pelos complexos de inferioridade. É quando eu não tenho esses 4 níveis básicos atendidos, por alguma razão. Então, para o Maslow, esses 4 primeiros níveis é o que a gente poderia falar de níveis de sobrevivência.
E para ele, até o amor, a estima, são necessárias à manutenção da vida. Falam de sobrevivência. E em termos de desenvolvimento geral, a gente vai percorrer esses 4 níveis como se fossem estágios. Vocês estão começando a identificar, talvez, em que nível vocês estão? Agora imaginem que vocês têm tudo o que vocês precisam. Não sente falta de nada. Imagina que você tem tudo. Você não sente falta de nada. O que te move? Qual é a motivação? É aí que entra o último nível, que o Maslow, então, chama de B-Needs. Needs, né? Being needs, ou seja, necessidade de ser e não de ter. E ele chama de autorrealização. E aí, as pessoas que atingem esse nível, por conta desse autorrealização, ele chama de pessoas autorrealizadoras. Nesse nível já não está mais a busca por suprir uma necessidade, porque esse nível, quanto mais você tentar suprir, vamos lá, gente, o que vocês estão fazendo aqui? Quanto mais você tenta suprir esse nível de necessidade de autorrealização, mais ele se torna necessário. E aí vem a pergunta, gente, eu não paro de fazer curso de autoconsciência, de autoconhecimento. Porque quando a gente chega nesse nível, é um nível contínuo de desejo de desenvolver as nossas possibilidades, ou seja, de ser tudo o que você pode ser. E essa é uma das necessidades mais complexas do ser humano, porque ela é fundamental. Dizer para vocês que existem críticas, tá? Como tudo, existem críticas a esta pirâmide, de que essas críticas estão baseadas em algumas reflexões que eu acho bem interessantes. Então, a gente toma esse conhecimento como uma possibilidade e não algo fechado, tá? Porque vamos tomar esse conhecimento como um aprendizado que fala de necessidades e motivações que nos levam a escalar alguns níveis, tá? Mas vamos pensar que não é uma escalada hierárquica, tá? Não vamos pensar assim, então eu tenho que ter isso, para ter isso, para ter isso, para ter isso, para ter isso. Porque, veja, é evidente que lá na necessidade básica, né, de alimentação, vestuário, moradia, vamos pensar que isto tudo, esta necessidade, é um grande motivador para o quê? Para o trabalho, que está num outro nível. Agora, não é só quando essas necessidades são satisfeitas que eu passo para um outro nível. Por quê? Vocês percebem que tem pessoas que são capazes de renunciar a essas necessidades básicas para se autorrealizarem e desconstroem totalmente esse sentido hierárquico? Então é só entender, gente, que a pirâmide de Maslow tem motivações de necessidades básicas, mas não é uma escalada hierárquica, ok? E aqui falo de mim. Se fizer sentido para vocês, ok. Mas esse conhecimento ajuda a gente a ajudar os nossos clientes, sim. Então, o que nos leva a agir? Esse é o triângulo para vocês refletirem. Para a gente avaliar onde está a nossa necessidade, em que nível a gente está, e fazer a gente refletir. Podemos escolher recuar em direção à segurança ou avançar em direção ao crescimento. A opção pelo crescimento tem que ser feita repetidas vezes. E o medo tem que ser superado a cada momento.